Olá, Elisandra Rieger por aqui, com mais uma resenha comentada do livro O Poder da Mulher que Ora, da Stormie Omartian. E hoje nós estamos no capítulo 13 e nós vamos falar um pouquinho sobre santidade. Quando falamos essa palavra já chega a dar um arrepio, a gente sente medo, né? Porque é algo que nós às vezes achamos que é inatingível. Mas o capítulo de hoje é o seguinte: Senhor, preserva-me em pureza e santidade. Quando nós ouvimos a palavra santidade, nós sentimos uma pressão, diz a autora, não é verdade? E ela tem razão, porque nós ficamos assustadas e não sabemos o que fazer para atingir essa santidade, sabendo que o único que foi santo foi Jesus. Mas calma, ser santa não significa ser perfeita. É, na verdade, deixar que Deus, que é santo, esteja em nós. Nós não podemos ser santas por conta própria, mas nós podemos fazer escolhas que permitem a santidade, que permitem a pureza, que ela se manifestem em nossas vidas. Nós não podemos ser escravas da nossa carne. E quando nós tomamos esse passo de fé, de nos consagrar, algo começa a mudar. Então, aqui no livro, ela traz 7 descrições de santidade e como saber quando nós não vemos em nossas vidas. Então, quando ela fala que o que significa santidade? Vamos lá para o número 1. Significa separar-se do mundo. Isso quer dizer, os seus valores começam a mudar. Coisas que antes eram importantes para você, hoje passam a mudar. A gente começa a dar valor às coisas de Deus e não às coisas do mundo. Em Tiago 4:4 diz assim: quem quer ser inimigo de Deus? Nós precisamos aprender mais as coisas de Deus e amar essas coisas do que as coisas do mundo. Segundo, santidade significa purificar-se. Quando nós falamos em purificação, nós falamos em fazer um balanço das nossas vidas. Nós precisamos fazer um balanço da vida, dos relacionamentos que nós temos, das amizades que nós temos, dos negócios que nós temos. Por quê? Porque nós realizamos ativamente essas coisas nas nossas vidas todos os dias e a gente acaba de deixar isso transformar num hábito. Então, em Levíticos 19:2 diz assim: Deus diz, santos sereis. Então, nós precisamos entender que nós não podemos roubar, não podemos mentir, não podemos defraudar, nós não podemos ser maledicentes, nós não podemos buscar a vingança, nós não podemos ser idólatras, não podemos colocar nada acima de Deus. Isso quer dizer que nós devemos dar passos específicos para não termos um estilo de vida impuro. Então, a pureza é uma decisão. Olha que forte que é essa palavra. Decida hoje mudar o rumo da sua vida. Para quê? Para estar mais parecido com Jesus. Terceiro, santidade significa viver no espírito e não na carne. Os nossos pensamentos, eles nos desqualificam tanto quanto as nossas ações. Nós temos inveja de alguém? Nós estamos em conflitos? Há divisões não resolvidas em nosso meio? Nós damos espaço ao pecado intencionalmente? Se esse é o caso, nós estamos realmente vivendo na carne e isso poderá nos destruir. Olha como isso é forte. Nós precisamos vencer e semear no Espírito. Em Gálatas 6:7-8 diz: ore para que Deus a ajude a viver no Espírito. É muito forte essa palavra. Por quê? Porque nós precisamos colher a vida eterna, como diz lá em Gálatas. 5. Santidade significa ser santificada por Jesus. Uma vez que nós aceitamos Jesus e Ele vive dentro de nós, nós não podemos viver um estilo de vida pecaminoso.
Nós precisamos viver nele, na sua vontade e precisamos pedir ajuda a ele para viver dentro de tudo aquilo que ele pagou lá na cruz. Então, santifique-se por Jesus, é por ele, é na vontade dele. Nós precisamos pedir a ajuda para ele, porque nós sozinhas não conseguimos. 6. Santidade significa andar com Deus. Quando nós não temos um estilo de vida de pureza, de paz, nós não somos capazes de vê-lo com tanta clareza. Em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Nós precisamos encontrar o Senhor. Se nós não estivermos no caminho de buscar a pureza, nós não conseguimos ficar perto dele. Porque na palavra diz em Salmos 24:3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Olha que forte que é esse salmo. Esse salmo fala muito ao meu coração. Não há nada mais importante do que estar perto de Deus. Deus quer responder às nossas orações e Ele quer estar próximo de nós. Mas para isso nós precisamos todos os dias decidir por essa vida pura e essa vida reta. 7. Santidade significa deixar que Deus guarde você do pecado. Quando nós colocamos as nossas vidas na mão do Senhor e deixamos que Ele mude o rumo das nossas histórias, Ele realmente pode mexer dentro do nosso mais poderoso íntimo. Ele planejou a santidade para seus filhos. Não é algo que acontece sozinho. Deus conhece o desejo do nosso coração. Então, se nós tivermos o desejo de viver em santidade, Ele nos guardará do pecado. Tem uma história lá na Bíblia que fala de Abraão e do rei Abimeleque. Quando Abraão disse ao rei que Sara era sua irmã e não a sua esposa, o rei pegou ela e levou-a para casa. Contudo, Deus disse a Abimeleque, Abimeleque era um homem que ouvia o Senhor e ele teve um sonho. Então, nesse sonho, Deus disse a ele que ele em breve morreria, pois ele havia tomado a esposa de outro homem. E Abimeleque disse assim, com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Ou seja, ele não fez com maldade, ele não sabia que ela era a esposa do Abraão. E Deus disse assim para ele, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Quando nós vivemos corretamente, Deus nos guarda do pecado. Foi Deus que não deixou que Abimeleque sujasse suas mãos. Quando Ele conhece a intenção do nosso coração e nós recebemos a graça que vem das mãos dEle, Ele cuida de tudo. Veja só, Ele não permitiu que um rei tocasse na mulher de Abraão. Então Deus cuidou. Nós precisamos pedir que Deus nos capacite. Ele quer saber da nossa santidade, Ele quer saber se é suficiente para que nós o busquemos. Nós precisamos buscá-la para que assim nós possamos nos achegar mais perto dele, do nosso Deus vivo e receber dele todas as promessas que Ele tem para nós. Aqui embaixo tem uma oração e nessa oração fala de alguns passos que nós pedimos ajuda para Deus, para que nós possamos atingir um pouquinho da santidade que Ele busca em nós. Amém? Um grande abraço para você e até o capítulo 13.